Olá pessoal, boa tarde, espero que todos estejam bem. Todo domingo eu vou estar postando um videozinho, vamos voltar com as postagens que eu tinha parado. Comecei em 2024, depois parei, mas agora voltamos em 2026. Vou começar hoje contando um pouquinho do meu testemunho, que eu ainda não contei para vocês. E compartilhar com vocês sempre uma palavra de Deus. Então, quem quiser pode se inscrever no canal, pode acionar aí o sininho, né? Mas vai ser uma vez por semana, então não vai ser um vídeo que vai estar sempre te incomodando, apenas uma vez por semana, tá bom? Para quem acha que depressão não tem cura, porque segundo os médicos, depressão é uma doença neurológica, né? E não tem cura. Mas eu vou mostrar pra vocês como eu fui curada. Mostrar não, né? Contar um pouquinho pra vocês como aconteceu essa minha cura, essa minha transformação. De uma depressão crônica, segundo o laudo médico, né? Mas que pra Deus nada disso importa, nada disso é impossível, né? Porque quem dá a última palavra é Ele. Mas vamos lá. Antes de compartilhar o meu testemunho, primeiro quero compartilhar a palavra, porque foi através dessa palavra que começou a minha mudança de vida. Está em Mateus 6, a partir do versículo 1. Continuação do Sermão da Montanha sobre esmolas, oração e jejum. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto do vosso Pai que está no céu. Ou seja, pare de dar esmola na frente das pessoas. Ou seja, pare de fazer o bem para os pobres, pare de ajudar as pessoas na frente dos outros, mostrando que você está fazendo bem. Entendeu? É isso que está dizendo aqui. Quando, pois, deres esmola, não faça tocar trombetas diante de ti, como fazem os hipócritas da sinagoga e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo, que já receberam o seu galardão. Ou seja, quando você vai ajudar alguém, fazendo uma compra, dando um prato de comida, não precisa filmar e postar na internet, não. Porque isso quem faz para ganhar o próprio galardão, que é o que está aqui na terra. E isso já está escrito aqui na Bíblia. Então, vamos lá. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que a tua mão direita fez, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e o teu Pai que vê em segredo te recompensará publicamente. Tudo que você fizer, faça de coração, em segredo. Ninguém precisa saber que você está ajudando o próximo, ninguém precisa saber que você está abençoando alguém. Faça isso por amor e não por querer aparecer, porque automaticamente o Senhor vai ver, porque Deus conhece o nosso coração, a nossa mente. Então não adianta eu fingir para você que eu tô fazendo bem, quando na verdade por trás o meu coração não queria dar nada, entendeu? Vamos lá, continuando. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois que se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu vos digo que eles já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, ou seja, entra no seu quarto e fecha a tua porta. Ora ao Pai que está no oculto, e o teu Pai, que secretamente te vê, te recompensará. E ora, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Hoje não adianta você ficar repetindo o tempo todo. Deus já ouviu a sua oração. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai que está em vós é necessário antes de vós dos perdidos, ou seja, o Espírito de Deus intercede por nós. Então não adianta a gente ficar repetindo. O Senhor já ouviu o nosso clamor, Ele já sabe o que a gente precisa, e nem sempre o que a gente quer é o que a gente precisa. Portanto, vós oreis assim. E aí Jesus ensina a orar a oração do Pai Nosso, ou seja, uma oração de intimidade, uma oração de relacionamento, se referir a Deus como Pai.
E também, aí vamos continuar no versículo 19. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, e os ladrões minam e roubam. Mas ajunteis tesouros nos céus, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará o seu coração. A candeia do corpo são os olhos de sorte, que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque a um odiará e ao outro amará, e se dedicará a um e o outro desprezará. Nem podeis servir a dois deuses, ou seja, não pode servir a Deus e a mamão. Só dá para servir a Deus. Não dá para você servir a Deus e ao dinheiro. Esse mamão aqui é o Deus do dinheiro. As pessoas que são ambiciosas e que só pensam em dinheiro, em querer guardar, ganhar, juntar tesouro aqui na... Gente, se você parar para pensar, você tem no máximo 100 anos de vida. Ok, juntou, tá, tô milionário. E aí, depois vai fazer o quê? Vai morrer e vai deixar tudo para trás. Então, o que a Bíblia está dizendo é para de se preocupar com essas coisas que não vão servir de nada. Porque se você não tiver saúde, se você não tiver paz, se você não tiver alegria, de nada disso isso serve. Não coloca o dinheiro como uma prioridade na sua vida. É uma necessidade, não uma prioridade. Deus é a sua prioridade e Ele supre as suas necessidades. Vamos lá. Por isso eu vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vista, pelo que há de comer ou pelo que há de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que há de vestir. Ou seja, não se preocupe com o que você vai comer ou com o que você vai beber. Não se preocupe com o que você vai se vestir. Não é mais importante a vida do que o que você vai vestir? Olha para o céu e veja, que as aves que nem semeiam e nem... Olhai para as aves do céu, que nem semeiam e nem cegam, nem ajudam em colheiros. Gente, eu não estou sabendo ler. De novo, porque essa Bíblia é um pouco antiga, tem umas palavras que são diferentes. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Elas não têm de vós muito mais valor do que as aves do céu? Ou seja, olhem as aves, que não plantam, não colhem, não vendem, não trabalham, né? E mesmo assim Deus cuida dela e as alimenta todos os dias. Quanto mais você não acha que você é muito mais importante do que uma ave do céu? É isso que Deus está dizendo. Porque se Ele criou o homem, a sua imagem, a sua semelhança, e deu ao homem toda autoridade sobre o que há na terra, você não acha que isso é uma coisa de grande importância? Vamos lá. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, crescer ou acrescentar um côvado à sua estatura? Ninguém. E quanto aos seus vestidos, ou seja, quanto ao que você veste, por que você fica ansioso? Por quê? Olha para os lírios do campo, como elas crescem e não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Olha as flores da natureza, como elas crescem bonitas. E nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu tão bonito quanto uma delas, que são sempre admiradas por todos nós. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje nasce e amanhã é lançada ao fogo, ou seja, amanhã está morta, será que Ele não vai vestir você? Homem de pouca fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo o que nós comeremos, ou o que beberemos, ou como nos vestiremos.
Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe tudo o que você necessita. Então buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pois pelo dia de amanhã, porque certamente o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia, o seu mal. Ou seja, de tudo isso que você fica se preocupando, busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O que Deus quer dizer com isso? Que não adianta, mas e aquelas pessoas que passam fome? Aquelas pessoas que passam fome, será que elas estão colocando Deus em primeiro lugar na sua vida? Será que elas estão, ou será que elas estão apenas colhendo aquilo que elas semearam? As consequências do pecado que elas cometeram. Você entende que tem todo um propósito, sabe? Assim que eu me converti, eu vim morar eu voltei pro Brasil, quando eu não tava aqui, eu digo me converti, mas na verdade convertida eu já era. Hoje eu conversando com o pastor e ele me lembrou quando Deus fala esqueci o nome, para um dos fariseus que não era questão de se converter, o homem teria que nascer de novo. Mas como é que um homem pode nascer de novo depois de já ter se tornado um homem, né? E aí Deus fala que aquele que não nascer de novo não tem parte com ele. Enfim, nascer de novo é morrer para o mundo, né, e viver para Cristo, é o nosso batismo. Mas o novo nascimento, ele não acontece só porque eu tomei uma decisão. O novo nascimento, ele acontece quando eu tomo uma decisão e eu me posiciono. E aí eu deixo Deus agir sobre a minha vida, eu entrego a minha vida nas mãos dele e deixo ele agir. E automaticamente o Senhor, quando eu fui nas águas para mergulhar, o Senhor, naquele momento, a minha velha natureza, o meu velho espírito morreu e nasceu um espírito novo. E quando a gente nasce de novo, a gente não comete os mesmos erros do passado. A gente não se inclina aos pecados antigos. Muito pelo contrário. A gente fica prudente, a gente é guiado pelo Espírito. Quando a gente nasce de novo, a gente tem uma mudança completa. Então, aquilo que a gente errou, a gente não vai errar mais. Aquilo que era prazer para a velha natureza já não é mais prazer para a nova natureza. Muito pelo contrário. O Espírito Santo te incomoda e te ensina todos os dias a ser uma nova pessoa, ser uma nova criatura e ser o mais parecido possível com ele. Então, isso é nascer de novo. E quando eu cheguei para Cristo e falei, eu não quero mais viver, eu entrego a minha vida em tuas mãos para que o Senhor viva através de mim, foi quando a minha vida começou a mudar. Foi quando eu comecei a ser curada pela depressão. Foi quando, aos pouquinhos, o Senhor, dia após dia, foi trabalhando em mim, em cada dor, em cada ferida, em cada mágoa, em cada desejo, em tudo. E foi me transformando dia após dia, fazendo de mim a nova criatura que eu sou hoje. Eu sei que ainda cometo muitos erros novos, né? Porque somos seres humanos. Mas os erros que eu já cometi, esses eu não cometo mais. Esses eu não cometo mais porque são erros que hoje eu até me envergonho deles. Hoje eu não reconheço essa pessoa do Antigo Testamento, essa pessoa. Então hoje eu sei a minha identidade em Cristo. Hoje eu fui curada, eu sou uma nova pessoa. Não sou mais aquela pessoa. Não sou mais aquela menina que sonhava e acordava de mau humor, que sonhava e desejava morrer todos os dias. Não sou mais. Eu sou uma pessoa que acorda com um sorriso no rosto, abrindo a janela, olhando para o céu e dizendo: bom dia, Espírito Santo.
E obrigada, Deus, por mais um dia. É essa transformação que o Senhor fez na minha vida. E aos pouquinhos eu vou contando para vocês. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou encerrar aqui e eu quero que você fique com essa palavra. Não fica preocupado com o que você há de comer, com o que você há de vestir. Assim que eu cheguei aqui, eu falei, Senhor, eu preciso de um emprego. Eu já estava posicionada em Deus. Minha vida já tinha sido entregue nas mãos deles. Eu comecei a fazer tudo conforme a vontade dele. Então, o que Ele vai fazer? Quando a gente se posiciona, a palavra dele está aqui. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E ele disse que se eu buscar primeiro o reino dele e a sua justiça, todas essas outras coisas, todas essas demais coisas, que é comer, beber, vestir, essas preocupações que nós temos no dia a dia, as contas a pagar, tudo isso me é acrescentado. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, e ainda vão mais. Tem uma outra passagem aqui que diz que as bênçãos de Deus te seguirão. Elas correrão atrás de você. Então, quando você se posiciona e anda de acordo com a vontade de Deus, se você está embaixo da vontade de Deus, tudo que o Senhor sabe que você tem necessidade, Ele vai colocar na sua vida. E às vezes você acha que, mas se eu tivesse isso, acho que ia ser legal. Não, às vezes isso não ia te fazer legal. Então o Senhor coloca coisas melhores, coisas que realmente você precisa. Coisas que às vezes você precisa e nem sabe que precisa. Existem coisas que nós precisamos e não sabemos que precisamos. E tem coisas que nós achamos que precisamos e essas realmente nós não precisamos. Então coloque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém.